Bem-vindos a bordo. Meu nome é Letícia Cosmos e Sailor Moon Crystal Eternal chegou ao fim agora com os filmes de Sailor Moon Cosmos. A gente sabia que quando eles chegassem em DVD e Blu-ray no Japão, eles iam chegar até nós. Mas será que esse é o fim? Você assistiu pensando que é o fim? Ou será que é apenas o começo? Nesse vídeo, meu intuito é te falar um pouco sobre as minhas impressões gerais sobre esse filme. Eu não pretendo explorar demais spoilers, então vai ter uns spoilers leves a respeito da história. Não vai ter nada assim crucial, mas ao mesmo tempo não é bem um vídeo de primeiras impressões. Eu assisti os dois filmes a primeira vez no sábado, junto da companhia de pessoas maravilhosas, de amigos queridos, alguns dos quais eu conheço há quase 20 anos e conheci todos eles por causa de Sailor Moon, então eu achei que foi muito especial poder acompanhar esse filme com eles. De certa forma, a gente compartilhou um pouquinho, se é que você me entende, e foi bastante divertido. Mas as minhas impressões a respeito dos filmes, principalmente sobre o filme 1, mudaram um pouco depois que eu assisti pela primeira vez. Na primeira vez que eu assisti, eu estava ali com o pessoal, nós estávamos em live, nós estávamos num dia quente, eu estava ainda preocupadíssima, estressadíssima, porque me envolvi no processo de tradução e legendagem desses filmes. Então estava preocupada se as legendas iam ficar prontas a tempo, se ia dar pra gente poder assistir mesmo que uma versão beta dessas legendas. E para ajudar, meu prédio está passando por uma reforma. Eles usaram no corredor uma massa acrílica que solta um monômero de estireno, e então eu ainda estava com um pouco de alergia. Dito isso, a minha experiência vendo o primeiro filme foi legal, mas sofreu alterações devido a esse ambiente, devido a todas essas condições. Na primeira vez que eu assisti o primeiro filme, ele me pareceu muito corrido, e as movimentações de câmera que o diretor adicionou, que por um lado são muito legais, naquelas condições me deixaram tonta, me deixaram com dor de cabeça, me deixaram quase enjoada, principalmente numa cena ali perto do final, onde o Yaten tá explicando algumas coisas pra Sailor Moon. Então essa cena realmente me deixou mal, e a sensação que eu tinha era de Berenice, segura, nós vamos bater. A segunda vez que eu assisti foi muito melhor, foi muito mais legal. Eu não estava mais com alergia, acho que isso influenciou bastante, e eu consegui apreciar melhor essas movimentações de câmera que o diretor trouxe como parte da expressão artística, para trazer um dinamismo diferente, coisas que a gente não tinha visto ainda em outras formas de adaptação de Sailor Moon, e eu achei elas bem bacanas e me afetaram bem menos. Então eu acho que o principal fator de eu não ter gostado delas na primeira vez que eu assisti foi por causa desse fator alergia. Pro segundo filme, eu tomei um antialérgico, eu tomei um remédio de dor de cabeça, e aí já tinha dado tempo ali de fazer efeito, então não senti mais nada. Mas aí também, nesse sentido, o segundo filme, ele tem um ritmo geral muito melhor, muito mais fácil e muito mais agradável. Ele não é tão acelerado. Eu acho que foi uma pena que os filmes tenham tido um tempo limite tão limitado, estreito, pra caber ali aquela história. Faltou momentos de respiro, principalmente no primeiro filme. Ele é bastante acelerado, as coisas vão acontecendo e vão acontecendo e vão acontecendo, e de repente você já tá na escola, e de repente os idols já estão lá, e aí tem o show e não sei o que. E o primeiro momento de respiro que eu senti de verdade foi no momento em que a Usagi e o Seiya estão no terraço da escola e o Seiya canta pra Usagi. Nesse momento eu consegui respirar. Na segunda vez que eu assisti, eu senti um momento de respiro também na cena onde a Chibi-Chibi surge pela primeira vez e onde ela encontra a princesa Kakyu, vai até a casa da Usagi, onde tem a mamãe e Cuco. Mas ainda assim, eu sinto que esse momento foi curto, que ele poderia ter tido alguns segundos a mais. A impressão que eu tenho é que o filme foi feito e que ele teve que ser editado, e eles tiveram que reduzir cada segundo possível para caber
caber dentro de um tempo limite pré-estabelecido, muito provavelmente pela Toei Animation. Eu tive uma sensação de que eu tinha assistido um filme que foi editado para a geração TikTok, cheio de cortes, muito compacto, muita informação, e você ali acelerado, 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 e sem esses tempos de respiro, de calmaria, de apreciação, que são necessários quando você está contando uma história, principalmente uma história de ação cheia de informação, para que seu espectador possa ter um momento de digerir o que está acontecendo, processar tudo aquilo. É tanta ação, é tanta luta, é tanto acontecimento trágico acontecendo, que você não tem tempo de ficar de luto por uma coisa que de repente já tem outra acontecendo. E aí ali é tudo muito, muito, muito acelerado. Por outro lado, eu penso que talvez possa ter sido uma escolha do diretor. Não sei, mas até faria sentido, porque a gente tem o Usagi indo se despedir do Mamoru no aeroporto, lá no início da história, não é um grande spoiler, e aí algo acontece e isso desencadeia na Usagi uma síndrome de estresse pós-traumático. E a gente vê os sintomas desse estresse pós-traumático ao longo desse filme, em momentos em que há um gatilho que desperta essas memórias e isso causa nela uma dor e a atormenta muito e deixa ela muito desesperada. E talvez, se você considerar que a gente tá vendo esse filme mais ou menos pelos olhos da Usagi, não totalmente, mas mais ou menos pelos olhos dela, essa passagem do tempo que a gente vai perdendo a noção de quantos dias já se passaram, quantas semanas já se passaram. De repente você tá na escola e de repente você já acorda e de repente você tá fazendo uma coisa e de repente você já tá fazendo outra. Como se você tivesse ligado um piloto automático e você não percebe essa passagem do tempo. Talvez isso seja aí devido também a esse estresse pós-traumático. Não sei se foi essa a intenção do diretor, não sei se ele tinha um tempo máximo que ele poderia utilizar para esse filme e teve que cortar tudo que não era essencialmente necessário, fazendo com que isso ficasse acelerado, ou se foi essa a intenção. De qualquer forma, por um lado eu não gostei muito de ser tão acelerado, por outro, ele me passa essa impressão, mas na segunda vez que eu assisti, como eu já sabia o que esperar, essa velocidade não me afetou tanto quanto da primeira vez. Na primeira vez parecia que eu não conseguia respirar, porque era coisa acontecendo, e eu acho que eu acabei sentindo todos os sintomas que a própria Usagi também sentiu ali de estresse pós-traumático, porque foi estressante. Mas não me entendam mal, eu gostei do primeiro filme. As cores dele são lindas, são mágicas, são vibrantes, são saturadas, que era uma coisa, um aspecto que muita gente reclamou dos filmes de Sailor Moon Eterno, que eles estavam muito pastel, que não tinha cor, que não era vibrante. Então dessa vez os filmes vieram com essas cores extremamente mágicas e vibrantes, em muitos momentos inclusive umas cores meio fantasia, quando algo de mágico estava acontecendo. Não eram só as cores normais de uma paisagem normal, não, você tinha cores que não existiriam ali normalmente, trazendo esse elemento de mágica e mostrando que ali naquele momento tinha algo de extraordinário acontecendo. Mas não só as pinturas mágicas foram mágicas, as cores das paisagens naturais também estavam muito lindas. Eu amei os céus, amei os pôres do sol, amei os jogos de luz e sombra que teve. Eu achei tudo muito lindo, muito perfeito tecnicamente. Em termos de animação, eu não tenho nenhum defeito a colocar. Talvez eu acho que o único defeito que eu colocaria é que as transformações acabaram ficando meio de lado, né? Talvez elas pudessem ter ficado ou totalmente de lado, ou elas poderiam ter recebido o valor que talvez merecessem. Principalmente porque em nenhum dos dois filmes a gente vê transformações, por exemplo, para as Alters. Então a gente não vê as transformações de Eterno dessas personagens. Fica faltando. E de certa forma, embora muitos dos golpes estivessem lindos, alguns deles também deixaram a desejar. Eu fico me perguntando por que eles resolveram utilizar 3 versões diferentes da transformação da Moon nesses dois filmes, quando eles poderiam ter utilizado uma, a última, quer dizer,
A terceira que aparece é a primeira do segundo filme. Essa é a mais bonita de todas e eu acho que se eles tivessem focado em apenas uma transformação pra Sailor Moon, poderia ter sobrado aí um pouquinho pra colocar pras outras também, né? Pra todo mundo ter destaque. Dito isso, o primeiro filme tinha uma missão meio ingrata, que é conseguir contar o início da história, contar essa jornada e deixar o palco pronto para realmente o que vem na batalha final. Quer dizer, toda a jornada final que a gente vê no segundo filme. Ele acaba ficando cheio de informações e momentos que a gente poderia ter aproveitado um pouco mais, como por exemplo o show dos Three Lights, ficaram também acelerados nesse sentido. Tipo, eu gostei da nova versão da música de Dagareboshi, só que eu acho que o aspecto que eu mais gostava dessa música nos anos 90 é que ela era meio que uma baladinha. Ela não era uma coisa dance que nem ficou agora. E vendo o resultado final do filme, não parece que eles transformaram essa música em uma coisa mais eletrônica, mais pop, mais agitadinha, por uma questão artística e de ai, hoje em dia seria assim. Não, me pareceu muito mais que foi o filme tem o tempo contado, então a gente não pode gastar mais do que 10 segundos nessa cena. Se é que teve 10 segundos. Ah, e antes que eu me esqueça, um dos momentos que me deixou mais arrepiada nesse primeiro filme foi na cena de abertura. A gente já teve acesso a essa cena de abertura antes. Eu cheguei a fazer react aqui no canal, tem no TikTok também, mas faltava um elemento nessas cenas, que é aquele iniciozinho da música, onde a gente tem as badaladas do sino. E eu achei lindo e arrepiante a forma como eles fizeram, saindo do Castelo da Galáxia, que é inspirado em uma igreja. E o que você tem em uma igreja? Sinos que badalam! E aí você tem as badaladas e você tá saindo do castelo, você passa pelo jardim de cristais, você passa pelos rios, você passa pelo portão, até chegar no momento que a gente já tinha visto da cena de abertura. Então, eu achei lindo, mágico, maravilhoso, muito bem pensado e me deixou toda arrepiada. No segundo filme, a gente também teve cena de abertura. Abençoada seja a pessoa que fez 2 aberturas, uma para cada filme, porque precisava. Era uma coisa que tinha ficado faltando nos filmes Sailor Moon Eterno. Fez falta, todo mundo falou que fez falta uma cena de abertura. E se no primeiro filme a gente teve Moonlight Zetsu, no segundo filme a gente teve Sailor Star Song, popularmente conhecida como Makenai, que é uma música que me deixa arrepiadíssima. Mas eu fiquei tensa no início do filme, do segundo filme, esperando acontecer essa abertura. Eu sabia que ela ia acontecer. E aí, a gente teve a belíssima cena de calmaria de abertura, da Usagi falando dos gatinhos, deixando a Luna, o Artemis e a Diana, com a mãe dela, se despedindo. E aí eu achei que depois da cena onde ela se reúne com as Starlights e com a Kakyu, que elas já iria começar a abertura? Não. Primeiro elas vão para os planetas das outras Sailors, e aí vem o que tá acontecendo, e só então começou a cena de abertura. Nas 2 vezes que eu assisti, eu acho que essa cena de abertura deveria ter ficado antes delas irem até os planetas. Eu acho que essa cena de abertura, ela deveria ter ficado no momento em que elas partem da Terra. Por um lado, eu entendo que ao ver o que aconteceu naqueles planetas, isso desperta na Usagi mais uma ansiedade para ir atrás das amigas. E a gente tem a ceninha na abertura da Usagi correndo, né? E aí ela vê as amigas e tudo mais. Então dá mais ou menos essa conexão. Mas ainda assim, eu acho que ela poderia ter ficado antes, porque eu fiquei tensa, esperando. Será que eu tava enganada e não tem cena de abertura nenhuma? Então eu acho que ficou no momento errado. Esse segundo filme traz todos os elementos que eu mais amo na história do mangá de Sailor Moon, que eu sempre sonhei em ver animados e nunca tinha tido a oportunidade de vê-los. Eu acho que foi tudo executado de maneira sublime. Eu acho que sublime é a palavra, porque não tem nada que tenha ficado assim, nossa, erraram feio aqui. Não. É perfeito, é assim, ó, é a cereja no bolo
maravilhosa, perfeita e deliciosa. Eu amei os cenários fantásticos que a gente vê na Estrela Zero de Sagitários, aquele portão gigante abrindo, os rios, a forma como a Letty e a Mnemosyne conversam, interagem com a Usagi, com a Sailor Moon. As batalhas foram maravilhosas. A Heavy Metal Papillon, incrível, teve pouquíssimo tempo de tela, mas todo o tempo de tela que ela teve valeu cada segundo, porque foi perfeita, linda e maravilhosa. O momento em que a Chibi Moon aparece é como um suspiro de esperança, e junto com ela vem o Sailor Quartet e elas arrasaram maravilhosamente bem. A cena com as Sailors impostoras é maravilhosa. Aliás, as interpretações de todas as personagens estavam impecáveis. Você sente a dor e o desespero. Aquela voz, ela vai direto no seu coração, crava ali uma espada e gira, e você sente toda a dor que a personagem tá sentindo. Novamente, as cores estavam lindas, maravilhosas, as músicas de fundo estavam perfeitas e inspiradas. Eu acho que dessa vez o Yasuharu Takanashi, que é o compositor desde a época dos primeiros episódios de Sailor Moon Crystal, eu acho que ele finalmente encontrou a voz certa para Sailor Moon. Eu acho que ele estava muito inspirado quando fez essas músicas, porque elas são lindas e deixaram todos os momentos dramáticos ainda mais dramáticos, os momentos tensos mais tensos e os momentos de ação ainda mais urgentes. E falando de momento de ação, como não destacar a luta entre a Sailor Moon e a Galáxia? A gente sempre falou que gostaria de ver mais lutas mais elaboradas, mais impactantes em Sailor Moon Crystal, e é uma coisa que a franquia sempre deixou a desejar. Mesmo em Eternal não foi tão satisfatório, mas esse momento foi incrível. Tudo que eu sempre sonhei. Nossa, o que eles adicionaram, maravilhoso. E as cenas finais, então, onde aparece a minha personagem favorita, a Cosmos, me deixaram muito satisfeitas. Eu comecei a assistir esses filmes preparada pro pior, porque eu tinha visto um pequeno spoiler, que eu não vou chegar a comentar agora, mas eu vou elaborar em um outro vídeo. Então esse pequeno spoiler tinha me deixado meio decepcionado, que talvez o que eu interpretava da história da Cosmos fosse por água abaixo, que não era nada daquilo, que era completamente diferente. Mas quando eu finalmente assisti com meus próprios olhos, que prazer e que deleite ver que esses filmes só confirmaram que toda a minha interpretação dessa personagem estava 100% correta. Então assim, eu saí completamente satisfeita desse segundo filme? Com certeza absoluta. 10 de 10. Quer dizer, o segundo filme, 10 de 10. O primeiro filme, 9,5 de 10. Porque se ele tivesse um pouquinho mais de tempo pra gente poder respirar, digerir ali as cenas, se eles pudessem elaborar mais as cenas do dia a dia, se pudesse dar um pouquinho mais de respiro, eu acho que teria sido ainda mais interessante. Em breve, eu prometo, eu vou trazer outros vídeos elaborando algumas coisas, principalmente a respeito do final, que eu sei que ficam muitas dúvidas a respeito dessa personagem misteriosa que é a Cosmos, a respeito até mesmo da Galáxia, como é que funciona ali, quem é que tem Sailor Crystal, quem não tem, porque algumas animamentos têm, outras não têm, e tirando algumas outras dúvidas, principalmente das que surgiram no nosso grupo do Apoia-se, que é o grupo formado pelos membros do nosso clubinho do canal. Elas são as pessoas que permitem com que esse vídeo e outros trabalhos sejam possíveis, incluindo as próprias legendas que chegaram até vocês. Eu só pude participar disso aí porque essas pessoas estão me ajudando através do Apoia-se mensalmente. E dentre esses apoiadores eu queria deixar meu agradecimento especial pro Bruno Scalda, pro Thiago Castro, o Manuel Crisotomo, o Fernando Lemos e o Marcelo Dada,
que são apoiadores no nível Cidadão de Crystal Tóquio, e pro Tid, que é apoiador na categoria Cosmonauta. Se você gosta do trabalho que eu venho trazendo pra vocês, pra alimentar esse fandom de Sailor Moon, é um trabalho que eu venho desenvolvendo já há 23 anos, por incrível que pareça, por favor, considere a possibilidade de se juntar a nós através desse link aqui. Você se inscreve, você pode fazer uma doação mensal pra ajudar a manter esse canal vivo, o meu trabalho ativo e a trazer aí cada vez mais coisas de Sailor Moon pra vocês. Além disso, eu queria também deixar aqui o Pix dos meninos que participaram da força-tarefa de tradução aqui. Se você quiser mandar uma contribuição para ajudar na caixinha de Natal dessas pessoas, mande um Pix para eles, mande o seu agradecimento, mande uma mensagenzinha junto, que com certeza vai ajudar bastante essas pessoas, a recompensar elas por todo o esforço que elas colocaram para trazer legendas aí de qualidade, para que os fãs brasileiros e portugueses também pudessem apreciar esses filmes já agora, sem ter que esperar mais 6 meses ou sei lá quanto tempo até a Toei Animation resolver fazer um lançamento internacional. Mas me conta aí nos comentários, você assistiu os filmes? O que você achou? Quais foram as cenas que mais te emocionaram? Ficou alguma dúvida dos filmes? Deixa aqui embaixo também, que a sua dúvida pode virar tema de algum vídeo aí no ano que vem. Janeiro já tá quase aí, então não vai demorar muito não. Eu espero que você tenha gostado dos filmes, desse vídeo, que ele tenha ajudado a preencher o seu finalzinho de ano com luz e alegria, porque ele com certeza mudou o meu final de ano. Eu acho que sou uma pessoa transformada depois de assistir esses filmes, depois dessa experiência de legendar esses filmes, depois dessa experiência de fazer a distribuição aí pra galera. E eu acho que a Letícia, que tava receosa desses filmes finalmente chegarem e representarem o final de uma era, ficaria muito orgulhosa da Letícia de hoje, que não vê esses filmes como o fim de uma era, e sim como o início de uma nova jornada, porque ainda tem muito para explorar dentro de Sailor Moon, e essa história não vai morrer, não. Afinal, como a mensagem final do filme diz, não importa se novas estrelas vão nascer, tomar os nossos lugares, Sailor Moon continuará sendo eterna. E enquanto ela estiver nos nossos corações, essa história não vai acabar. É isso. A gente se vê na próxima. Tchau! Senhores passageiros, sejam bem-vindos de volta à Terra. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o sinal luminoso seja apagado. Passageiros em conexão para Marte e Vênus, dirijam-se à caixa de comentários para falar com nossa equipe de solo. Ao sair, confira se está deixando seu joinha e levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esse voo interplanetário com você. Esperamos vê-lo novamente em uma próxima viagem. Obrigada por voar com a Cosmonauta Space Line.